Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a criadora Catarina Miranda, a quem eu começo por agradecer muito estar aqui uns minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, obrigada pela possibilidade de partilha sobre os projetos que estamos a desenvolver. Parece, é um De gosto. estar aqui. Então, olha, para começar, e falando um pouco do teu trabalho até agora, queria-te perguntar que palavras-chave achas que caracterizam o teu trabalho, que já tens uma série de 6, 7 trabalhos feitos, penso eu, se não forem mais. Que palavras-chave caracterizam o teu trabalho? Consegues identificar-me? Assim, a pensar, de repente, poderia dizer que a palavra projeção é sempre uma palavra que me tem vindo a acompanhar nos últimos anos, e quando digo projeção, vem na capacidade, que relaciona-se com a capacidade de uma pessoa em estado de contemplação ou de usufruição de uma peça, de um projeto, ter a capacidade imaginativa de projetar para além do que está a ver e compreender e projetar sobre os símbolos que estão a ser partilhados, ou seja, que o nosso papel enquanto criadores não é estanque, porque não o nosso papel, mas o papel do projeto não acaba, não é? Ele, a partir do momento em que entra num estado de percepção, aí abre-se todo um diálogo de projeção, de contemplação, o que é que isso implica, não é? A percepção de peças de dança, peças de palco, música, e também a palavra projeção noutra direção, que está mais ligada, por exemplo, a um género de teatro que eu estudo há muito tempo, que é o teatro No, japonês, e que usam muito objetos. Ora são símbolo de uma coisa, tem uma variedade de simbologia em termos de ação e gesto, que outra vez permite projetar diferentes significados para mesmos objetos e para mesmos gestos. E este género de multiplicidade de percepção eu acho que é super interessante, porque permite cada espectador possa ter a sua própria leitura, possa trazer toda a sua bagagem, não só criativa, mas da sua vida. Outra palavra que me tem informado imenso, poderia dizer que é a palavra hipnagogia. Penso que a raiz terá alguma coisa a ver com a deusa Hipnos, o sonho, ou ao contrário. E então, hipnagogia é um estado físico, neurológico, de quando se está a acordar. E estados hipnóticos é exatamente o oposto. Estou a dizer mal, deixa-me repetir. Hipnagogia é o estado em que se está a adormecer, em que o cérebro passa para uma vibração muito mais lenta. O estado hipnopômpico é quando normalmente nessa zona, no estado hipnopômpico, que se geram os sonhos. Claro que pessoas diferentes têm, o seu cérebro tem diferentes vibrações, não é? Mas realmente essa zona hipnagógica do sonho, dos estados alterados de consciência, é uma dimensão que eu tenho vindo a estudar, não de uma forma científica, mas muito intuitiva, e é uma zona que eu chamo de lama. Mais uma vez, todas as pessoas acedem, não é? É completamente físico, e é uma zona muito fina onde se pode aceder a ideias, relacionarmos com o nosso desconhecido, com coisas do passado, com bloqueios, com desejos. E normalmente a forma como eu trabalho, eu bebo muito dessa zona zona da lama, ou seja, onde eu não compreendo muito bem o que é, depois começo a construir ligações entre coisas, começo a construir depois uma dramaturgia e por aí fora. Então esta zona mais
caótica, menos narrativa, da produção de discurso, é onde muitas vezes eu vou buscar ideias iniciais para projetos. Ok. Umas palavras? Não. Não, acho que está ótimo, está ótimo. Foram 2 palavras-chave, de facto. Queria passar agora a falar do Cabra Quimera, do teu novo espetáculo que vais estrear no DDD para a semana. O que é que esteve na gênese deste trabalho? O que é que está na gênese deste trabalho? Então, se calhar, vou contextualizar o macro-trabalho. Ok. E depois passo para o Cabra Quimera. Ok. Em 2019, eu estava super entusiasmada para... foi quando eu comecei a criar este projeto. Eu fiquei muito entusiasmada de criar linhas de abordagem sobre esta questão toda da zona de criatividade. Como é que eu acedo, o que eu faço com ela? E então pensei criar 2 projetos paralelos, em que o primeiro iria numa direção muito mais interna, ou seja, de fora para dentro, e o segundo de dentro para fora, numa direção muito mais explosiva. E então, o primeiro, que é um projeto que também vou apresentar no DDD, que será só online, mas que mais tarde será apresentada em exposição. Exposição, exatamente. Presencial. É uma coleção de retratos de artistas que, antes de serem filmados, foram submetidos a um estado de imersão. Como é que eles foram submetidos a um estado de imersão? Eu trabalho com um trio, que são as Cobra Coral, e então convidei-as para cantarmos por cima de uma pessoa. Ela estava na horizontal, estes artistas que convidei estão na horizontal, cantamos por cima, cantamos à volta, massajamos, usamos gongos, tudo que tem a ver com vibração e toque. Ou seja, a partir de reclamar um relaxamento através do toque e de vibração de canto, de voz. Sim. Em princípio as pessoas relaxariam e acessariam um estado um pouco alterado de consciência, que obviamente poderá ser muito mais desenvolvido, e penso que vou continuar a desenvolver e a estudar cada vez mais assertivamente estas questões. E então, quando acabávamos a sessão e as pessoas acordavam, assim que a colocávamos na vertical, filmava. E então, estes retratos são cerca de 5, 6 minutos deste acordar, que é mais ou menos a temporalidade que as pessoas demoraram ainda nesta zona da almofada, uma zona mega privada, sensível, em que realmente vês o corpo, vês o cérebro a despertar, a aceder ao facto de estar a ser filmado, a aceder ao facto de haver luzes, mas ainda numa sensação muito da almofada, muito do sensível. E então eu acho que houve experiências mesmo muito bonitas, e esta foi o primeiro, portanto, o tal primeiro projeto que eu comecei a desenvolver em paralelo com o Cabra Quimera, que, informado por isto, vem de uma energia muito mais explosiva, ou seja, o que é que eu faço com estas ideias todas que eu tenho dentro de mim e como é que eu as faço explodir para o exterior, como é que eu concretizo. E então o teor deste projeto é muito mais ligado, que em psicologia junguiana trata esta energia como a energia que gera criação e ao mesmo tempo pode, ou seja, toda esta explosão de tanto pode como destruir. E por isso pensei que seria incrível colocar o corpo numa velocidade diferente, e não só numa velocidade de rapidez, mas numa velocidade, níveis de velocidade, mas que o corpo era a base, era a base para isto acontecer, ou seja, não uma base digital em que o corpo está quase inerte a receber e enviar informação, mas
criar mesmo situações de vir de morte, de perigo, de desafio e de encontro, não é? E então pensei fazer um hacking ao corpo, colocar próteses, que são patins, mas com o pensamento prótese, para constrangir o corpo de forma a criar fisicalidades específicas. Sim. O tempo de um passo é diferente de um tempo de um passo em patinho, não é? O peso dos patins são bastante distintos. Eu estava a falar que isto tudo, com estes constrangimentos físicos, é possível criar vocabulário coreográfico específico, não é? E que em conjunto com a equipa toda fomos compondo esse vocabulário e ao longo porque há uma bailarina que foi patinadora nacional, profissional, mas todos os outros tiveram de aprender a andar de patins, não é? E então, uma peça curiosa porque fomos aprendendo a andar de patins enquanto coreografávamos e vice-versa, e eles têm vindo a aceder a um nível de virtuosismo cada vez mais... E também pensei em conversas que o patim também é do coturno, que é uma figura do teatro clássico grego em que os atores têm tamancos e, porque estão um bocadinho mais elevados do que os outros atores, são considerados como semideuses, estão neste axis mundi entre o céu, entre a mitificação e a realidade. E então também pensei que isso seria interessante de ver como coturnos, não é? Estas entidades aqueadas de corpos semi-tecnológicos, semi-humanos, com luzes nos patins, e para além disso a possibilidade de usar o travão do patim também trouxe outra imagem, que é a imagem do balé clássico, não é? Das pontas. Referências que se foram montando através da criação, também como é que entrávamos todos em palco, fomos também na música, fomos buscar referências de ópera e também referências do quad, do Beckett, quad, é assim que se diz, não é? Quad. Acho que sim. Das entradas em palco, cada vez que entra uma personagem a música muda, cada vez que a personagem entra num estado diferente a música muda. Pronto. E então a minha necessidade de criar esta peça de energia, de celebração, de tentativa de velocidade máxima, de aceitação do perigo, e que a dado momento o sistema deixasse de funcionar. E só aí os corpos poderiam parar ou cair. A partir do momento em que o corpo cai, o sistema não volta a ser igual, não é? Ou seja, a primeira grande parte da peça é um longo sistema de encontros, cruzamentos, coreografias baseadas em desportos de velocidade, bicicleta, skating no gelo, como é que se diz? Patinagem artística. Há todo um conjunto espaciais, não é? De ocupação espacial para certos espaços, por exemplo na patinagem artística, e há uma longa tradição de aceleração para desportos de velocidade, e isso entusiasma muito para construir este sistema de energia em que o corpo está para o embate, se necessário. E a partir desse momento em que há um erro, e eu não estou a dizer isto de forma moralista, atenção, mas a partir do momento que este sistema tem um feedback e já não mantém o fluxo de ação, tudo muda, não é? E aí o que é que fica? Os corpos tentam voltar à vertical, começam a encontrar de cavalos, de aranhas, o corpo começa a ser, o corpo que tinha sido atraído sempre enquanto
agora o seu centro começa a ser atraído para o chão, e então os corpos começam a ficar muito mais baixos e ainda encontrar novas formas de sobrevivência dentro deste novo estado. Em termos de luz, nós construímos um sistema paralelo que vive com a peça. Nós pensámos criar 2 zonas, portanto tem a primeira teia a 4 metros e uma segunda teia no topo do palco. E então nós construímos estes 2 palcos, não é? E no palco superior é um palco que é habitado por uma atmosfera. E é um dado quase que podemos ter uma pintura rococo, não é? Duas zonas diferentes. E eu, como venho de pintura, fico bastante entusiasmada com essa possibilidade de imagem. E a um dado momento esta zona de cima começa a ocupar o espaço inferior e começa realmente todos os elementos a serem atraídos para uma gravidade, para o chão. E de repente o palco fica muito mais vertical e os corpos ao mesmo tempo ficam muito mais pequenos e muito mais constrangidos ao chão. E neste estado é mais sobre o desmorona, não é? Há sempre formas de recomeçar ou de retentar procurar qual é a presença que fica. Então a segunda parte da peça é muito mais sobre um estar, sobre um estado e uma presença de manter o corpo vivo dentro desta nova informação de atmosfera que ocupou o espaço. Ok. Queria-te perguntar como é que é teres a possibilidade de apresentar o espetáculo ao vivo com o público no DDD, nestes tempos que atravessamos. Claro que é incrível. Ficamos todos super contentes que isso seja possível. Ao mesmo tempo também fico muito contente que uma instituição como o Teatro Municipal esteja a adaptar, não só o Teatro Municipal, mas várias, que os teatros todos estejam a adaptar tão rapidamente a este novo paradigma e também as pessoas que trabalham nos teatros, os bailarinos, os artistas, esta necessidade drástica de uma pessoa se adaptar a um novo paradigma, eu acho fundamental e acho super entusiasmante. E por isso fico também muito contente, não só de apresentar ao público, claro que é maravilhoso porque toda a peça é pensada para uma percepção ao vivo, mas ao mesmo tempo também fico contente que haja esta preocupação com ter as peças todas filmadas e muito bem filmadas, são peças de arte paralelas, não é? Sim. E que possa ser acedida por muito mais pessoas, e isso também é super importante, a meu ver, que de repente pela situação pandémica, esta necessidade de repensar o espetáculo também pensa no público enquanto uma massa muito, muito maior. Catarina, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada, Pedro, um grande beijinho.